Terça-feira, dia 4 do mês de janeiro do ano de 2022, estamos de volta com o Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar para você a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. E como você deve ter percebido, esse é o nosso primeiro programa, nossa primeira gravação, o nosso primeiro vídeo de 2022. Propositalmente, eu não fiz vídeo falando sobre o Natal. Eu pretendo fazer um negócio diferenciado em alguns desses dias para que nós possamos refletir sobre o Natal. É muito importante que você entenda o que é o Natal. Então agora no começo do ano, daqui a alguns dias, nós falaremos sobre o Natal. A ideia hoje é apresentar para você algumas coisas a respeito do 2022 que está começando agora. Eu sei, muitas pessoas nem pararam, continuam naquele ritmo corrido do dia a dia, do cotidiano. Algumas pessoas nem tiveram férias, algumas estão entrando em férias. Mas independentemente disso, há uma coisa que você precisa fazer com urgência: planejar o seu 2022. E nesse vídeo eu lhe trago duas propostas que eu quero que você aceite. Creio que você vai aceitar e é preciso que você aceite. São duas propostas que vão lhe garantir a vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você se prende às coisas deste mundo, você fica neste mundo com as coisas deste mundo e morre com as coisas deste mundo. Quando você abre os seus olhos para a vida em Cristo, você vai entender que este mundo aqui é apenas uma grande enganação, com vida curtinha, 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 e que há toda uma vida eterna à sua disposição a partir do momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para você que já é cristão, que segue os passos de Cristo, se você está vendo as coisas ficarem complicadas, não tem problema não. Temos um Deus todo-poderoso ao nosso lado que nos permitirá passar pela água e pelo fogo. Não morreremos afogados ou queimados, mas estaremos seguros nas mãos de Cristo. A primeira proposta que eu tenho para você neste dia, comecinho do ano, dia 4, é que você procure ser visto pelos olhos de Deus e não pelos olhos dos homens. Há uma grande diferença aí, porque a grande maioria das pessoas procuram de forma direta ou indireta a adoração dos homens. Elas querem ser famosas, conhecidas, bajuladas, idolatradas, notadas. E tudo isso fica aqui. Quando o Senhor perguntou a Satanás o que é que ele estava fazendo no dia que ele vinha, ele disse: eu estou vindo de circular a terra e de observar as coisas por lá. O Senhor disse a ele: você viu o meu servo Jó? É isso que eu quero que você tome para a sua vida. Que você viva de tal maneira que o Senhor se alegre em ter você como servo dele. Que você procure conhecer o Senhor nosso Deus. Que você viva conforme os ensinamentos dele. E quando o Senhor olhar para você, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre nós, quer dizer, o tempo todo ele está olhando para nós, ele se sentirá feliz se você for um servo bom, se você for um servo fiel. Como é que você faz isso? Simplesmente estabelecendo uma vida com Cristo. É no devocional, é na leitura da palavra do Senhor, é quando você vai ao culto, à igreja, para adorar a Deus e nada mais. Quando você vai à igreja, não para olhar para a esquerda ou para a direita, mas para olhar para o seu coração e derramar o seu coração diante de Deus. Quer seja durante o louvor, quer seja durante a pregação, mas que você esteja focado em Cristo 100%. Essa é a primeira coisa, o primeiro desafio que eu trago para você. Que você viva para ser visto por Deus e não para os homens. Há uma diferença muito grande, porque tudo que é do mundo é contra Deus. E tudo que é de Deus é contra o mundo. O que você tem que fazer é viver a sua vida de forma tal que você sirva a Deus e ao mesmo tempo sirva aos seus irmãos. A palavra é servir e não ser servido. Examine o seu coração. Verifique o que você realmente precisa para a sua vida.
E eu te digo, a única coisa que você precisa é Jesus. Porque a palavra diz que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas quando você viver para Cristo. O segundo desafio que eu tenho para você é: faça discípulos. Se tem uma coisa que deixa Deus muito alegre, muito contente, é quando você faz discípulos. O que é um discípulo? É uma pessoa que não conhecia a palavra do Senhor, ou que se conhecia, não vivia corretamente dentro dos padrões bíblicos. E você conversa com essa pessoa, você aponta para ela o caminho e ela então começa a seguir a Cristo. Então você fez um discípulo. E é sobre isso que nós iremos ler na palavra de hoje, o famoso ide que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Vamos lá? No capítulo 28 do livro de Mateus, são os 2 últimos versículos, conhecidos como a Grande Comissão. Está escrito assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Tem muita coisa aqui para que nós possamos refletir, só que vai levar um tempo danado. Então eu vou me pegar apenas a Grande Comissão, que aqui eu quero que você tome para si, que você assuma esse compromisso de fazer discípulos. Preste atenção. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Pronto, é isso. Fazer discípulos de todas as nações. Você não precisa viajar para o exterior, não. Às vezes o seu vizinho, às vezes alguém que você conhece, às vezes alguém do seu próprio bairro precisa conhecer a Jesus. E essa é a Grande Comissão. O Senhor diz para você: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A receita do sucesso em 2022 está em firmar os seus passos em Cristo. Quando você decide, quando você por vontade própria decide seguir a Cristo, fazendo o devocional. O que é o devocional? É aquele bate-papo diário com o Senhor, na sua intimidade. Você vai tirar aí uns 5 minutinhos, 15 minutinhos, o tempo que você puder dispor para ter aquela conversa com Cristo, para apresentar a Ele a sua família, para apresentar a Ele os seus planos, para apresentar a Ele as suas vontades, para conversar com Ele. E o devocional, ele sempre é seguido de uma leitura bíblica. Leia, porque a Bíblia, ela aumenta a sua fé em Cristo. E através da Bíblia, o Espírito Santo conversa diretamente com o seu coração. Por isso que é tão importante ler, estudar e, mais do que nunca, meditar na palavra de Deus. O que é meditar? Você lê a palavra e você procura saber o que é que ela significa. O que é que ela está dizendo. Você estará então se aprofundando nos ensinamentos de Cristo. Isso fará um bem enorme para o seu coração. Então procure esse devocional, procure esse contato com Cristo, procure fazer um 2022 voltado para agradar ao Pai e não para as coisas do mundo. E a segunda coisa, como nós vemos aqui, faça discípulos, faça seguidores de Cristo. Diga para as pessoas que elas precisam conhecer ao Deus maravilhoso, porque reclamação é o que não falta. Há tanta gente reclamando da Covid, do desemprego, da falta de dinheiro, de problemas de saúde, reclamação, o que mais tem? Então apresente a solução. Jesus Cristo é a solução para todos estes problemas. Em Jesus, a pessoa encontra a resposta para toda e qualquer questão. E se você quer ter um 2022 verdadeiramente vitorioso, um 2022 poderoso em Cristo, faça a vontade do Pai. Entenda, este mundo nunca será um mar de rosas. Nunca. Sempre haverá aflições, tribulações, sempre haverá problemas. Mas quem está em Cristo já é mais que vencedor, porque em todas essas coisas Jesus está contigo.